Olá, seja bem-vindo a este canal. No dia de hoje vamos estar abordando, né, a segunda pergunta que foi feita pelo pastor Elias Soares pela internet, onde vemos o título do seu vídeo chamado As Três Perguntas Complicadas para os Calvinistas. Ok? Então, neste vídeo do pastor Elias Soares, ele convida os monergistas a responderem a sua pergunta, né, se forem capazes. Né? Tudo indica que é isso, porque ele diz que as perguntas são difíceis. Todavia, quando nós vamos verificar as perguntas, percebemos que não existe dificuldade para um cristão monergista respondê-las, porque a Bíblia responde de uma maneira clara as questões da doutrina da salvação. Então, o primeiro versículo usado pelo pastor Elias Soares, na sua segunda pergunta, feita no vídeo As Três Perguntas Complicadas para os Calvinistas, se encontra em Romanos, capítulo 11, versículo 32, que está escrito assim na Bíblia: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Bem, este versículo é uma tentativa do pastor Elias Soares a desacreditar toda a teologia reformada soteriológica. Bem, usaremos uma explanação adequada para os irmãos entenderem os textos abordados e não usarmos de uma abordagem deficiente como é apresentado pelo pastor Elias Soares. A ideia de que ele coloca de que Deus encerrou todos na desobediência para ter a finalidade de usar de misericórdia para com todos, na compreensão dele, né, que por sinal é uma compreensão muito rasa. Ele deve entender que aqui a palavra todos está se referindo não a cada pessoa específica, cada ser vivente, cada ser humano que vão existir ou que já existiu sobre a face da Terra. O contexto é uma das regras da interpretação bíblica, ok? O contexto dentro da interpretação bíblica, ele é rei, pois é ele que vai determinar a interpretação que nós estamos expondo. Parece que os teólogos neo-arminianos e apologistas neo-arminianos não têm ideia de doutrina bíblica soterológica e entendimento sobre essas questões. Parecem que eles esqueceram de ler livros sobre hermenêutica, por exemplo. Eu acredito que a apologética brasileira ela vive um momento muito difícil, porque se fala muito de adventismo, se fala muito de Testemunho de Jeová, de Mormon, mas esquecemos das doutrinas bíblicas, ok? Que deve nortear todo pesquisador, apologista, pastor, leigo. Toda pessoa precisa entender o que a Bíblia está dizendo sobre variados assuntos, principalmente sobre soteriologia, que é a doutrina que irá nos conduzir ou ao céu ou ao inferno. O pastor Elias Soares parece não entender que são muitos, né, do público dele, praticamente, que não compreendem e o seguem e não entendem a Bíblia Sagrada. Mas isso não quer dizer que os seus oponentes intelectuais, muito pelo contrário, nós nos desgastamos, eu e outros teólogos reformados, a gente se desgasta com esse trabalho, nos debruçamos na exegese, na hermenêutica, na interpretação
bíblica para dar respostas adequadas. O pastor Elias Soares, ele dá praticamente um tiro no pé, pois ele mesmo nos dá materiais para que ele mesmo seja refutado. Nós nem precisamos pesquisar, pois ele mesmo fornece os materiais para que as suas falaciosas interpretações sejam desmascaradas. Em Romanos capítulo 11, versículo 32, é o versículo que ele usa para querer justificar que Jesus morreu por toda a humanidade. Então, repetindo o versículo, diz: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Outro versículo que o pastor Elias reporta seria Romanos capítulo 5, versículo 12, que está escrito o seguinte: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, esses foram os textos usados por ele. Então, quando o pastor Elias Soares ele quer usar Romanos capítulo 11, versículo 32, dizendo: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, nós observamos que ele tenta passar a ideia de que esse todos aqui é todos sem exceção, ou seja, todos sem distinção. Assim como Romanos 5 e 12, ele declara que todos ali seriam todos sem exceção. Bem, nós estávamos em Adão quando ele pecou. E Adão, ele é o cabeça de todo homem. E quando Paulo diz que todos pecamos, pois todos estávamos em Adão, que foi o primeiro homem, né? E então nós fomos contaminados por Adão. E pelo que parece, o pastor Elias não tem conhecimento de doutrina soteriológica, a não ser a sua doutrina sinergista. Mas ele tem, parece-me que os seus argumentos são usados e tirados de livros anticalvinistas, né? E os seus argumentos são usados dessa forma, mas ele desconhece realmente doutrina bíblica. O termo diz que só por um homem, então passa não só a ideia física, mas passa também a ideia de um homem que ele morreu espiritualmente, né? Que os homens morreram, pecaram, certo? Tiveram uma morte espiritual. Então, dessa forma, foi passado a todos os homens, sem exceção, em Adão, né? Veio a sua morte espiritual, depois veio a sua morte física, e passou a todos os homens, sem exceção, e de fato todos pecaram, pois Adão, ele nos representava. Então, quando ele peca, nós também pecamos. Veja, por exemplo, para dar uma clareada nisso que nós estamos dizendo, com um exemplo. Se houvesse uma guerra entre os Estados Unidos e o Brasil, por exemplo, quando você ouvisse a mensagem, a notícia, você ia escutar a notícia da seguinte forma: olha, os Estados Unidos abrem guerra com o presidente Jair Bolsonaro. É assim que chegaria a notícia? Ou seria dessa forma: os Estados Unidos abrem guerra com o Brasil? Logicamente, né, contra todas as pessoas. Não é isso? Contra o Brasil, contra todas as pessoas. Espera aí, mas quem deixou de cumprir os contratos não foi Jair Bolsonaro? Mas os Estados Unidos abrem guerra para com o Brasil. Quando Donald Trump abre guerra contra Jair Bolsonaro, ele abre contra todo o povo brasileiro, porque ele, Bolsonaro, né, que está aqui como presidente no ano 2019, ele nos representa. Quando Adão peca em Romanos 5 e 12, como é apresentado, todos pecaram, nós pecamos, e não somente Adão, né? Se você estivesse ali no lugar de Adão, você faria a mesma coisa. Muitos dizem assim: ah, não, se eu estivesse lá, não ia pecar. Ia pecar sim. É por isso que Deus condenou todos, porque Deus sabia que todos fariam a mesma coisa. Se não fosse assim, ele não cobraria
de mim nem de você a questão de estar o pecado de Adão inserido em nós. Pois todos, sem exceção, não tem como negar este fato na questão de Adão. Ok? Porém, Romanos 11:32, nós temos ali um problema. Todos ali não pode ser considerado cada indivíduo. O pastor Elias não observou o contexto. Mas quando observamos o contexto da palavra todos ali, vamos observar que não é cada pessoa. Pois todos ali são os gentios e os judeus. Veja, por exemplo, Romanos, capítulo 2, por exemplo, verso 10. Acompanhe aí com a sua Bíblia. Romanos 2, versículo 10, está escrito o seguinte: glória, porém, honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Ou seja, todos, aquele que pratica o bem, e não cada pessoa, cada ser humano, ok? Justamente por causa do exclusivismo que havia na mente judaica, Paulo se refere aos povos como resgatados por Deus, e não somente os judeus. Em Romanos 11:32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos de usar de misericórdia. O que Paulo está querendo passar aqui é uma replicação de toda a carta aos Romanos. Quando você lê Romanos, capítulo 3, versículo 9, diz assim: pois que somos todos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, Paulo diz isto porque na mente do judeu, só os gentios estavam encerrados debaixo do pecado. Então, todos são povos e não cada indivíduo em particular. Certo? Romanos 3, verso 1. Né? Veja bem, ele está trabalhando a ideia de povos, de etnias, e não de cada indivíduo. Olha só, Romanos 13:1. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Paulo está dizendo que aquele exclusivismo judaico era uma ilusão no novo pacto, no pacto com Jesus Cristo. Então ele trabalha as ideias de povos, de etnia, e não cada indivíduo específico. Então, é falacioso interpretar a Bíblia usando versículos isolados, não verificando o contexto e toda a carta de Romanos. Então, a interpretação do pastor Elias, ela é equivocada, falaciosa, e o pastor Elias Soares, ele não consegue ver os contextos, e como pesquisador, ele fica devendo muito, muito mesmo. Em Romanos 11:32, todos ali são judeus e os gentios, e não cada pessoa. Está falando de povos, conforme os versículos que eu estou demonstrando, e vou deixar aqui abaixo no vídeo para você conferir, ok? Pelos contextos é que vimos a verdadeira interpretação. O pastor Elias se perde nessa questão. Como é que nós descobrimos que todos não é uma referência a cada pessoa? Como é que nós vamos descobrir isso? Adão, ele representa quem? Todas as pessoas. Já Jesus, que vai usar de misericórdia com todos, vemos pela Bíblia que ele está falando da ideia que ele representa não todos como um indivíduo. Isso é provado pelas Escrituras quando nós verificamos, por exemplo, João capítulo 17, verso 9, que diz assim a palavra de Deus. Jesus, ele não pode cair em contradição, nem a Bíblia. Jesus diz o seguinte, na sua oração sacerdotal: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me destes, porque são seus. Ou seja, aqui nessa oração sacerdotal de João capítulo 17, verso 9, que você pode conferir na sua The Bible, na sua Bíblia aí, Jesus faz a oração sacerdotal não pelo mundo,
Jesus disse, eu rogo por eles, não somente por eles, não rogo pelo mundo. Ou seja, Jesus não estava rogando pelo mundo inteiro, mas estava rogando pelos eleitos, para que eles venham permanecer através, logicamente, do poder de Deus. Então, essa é a verdadeira interpretação que Jesus Cristo nos faz. Como poderia Paulo estar dizendo que ele está usando de misericórdia para com todos, se Jesus disse que ele não estava rogando pelo mundo? Ou seja, não por todas as pessoas do planeta Terra. Em Romanos 11:32, portanto, fica evidente, pela lógica, pela interpretação, pela hermenêutica, pelos contextos, de que Jesus não está se referindo a cada pessoa do mundo. João 17:20, nós vemos aqui Jesus dizendo, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu não rogo somente por esses, ou seja, pelos judeus, mas também pelos gentios que hão de crer na palavra de Deus, ou seja, as outras nações, os outros povos que seriam alcançados. Então, Romanos 11:32, usar de misericórdia tem que se verificar os contextos. Jesus representa os eleitos, o seu remanescente. Então, para finalizar, nós vamos verificar agora o último versículo que é exposto na segunda pergunta do pastor Elias, que é 1 João, capítulo 2, versículo 2. Mas basta dizer que o pastor Elias tenta provar que Jesus morreu por todas as pessoas, quando a palavra de Deus faz declarações totalmente contrárias e diferentes. A Bíblia é repleta de situações onde é dito que Jesus morreu pela sua igreja, morreu pelos seus escolhidos, morreu pelos seus eleitos. Então, em 1 João, capítulo 2, versículo 2, é o versículo que o pastor Elias Soares usa na sua segunda pergunta, que ele acha que é complicada para os monergistas. Diz 1 João, capítulo 2, versículo 2, e ele, falando de Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ok? Este é um versículo também usado pelo pastor Elias Soares, querendo provar que Jesus morreu por todos os seres humanos individualmente. Pegando este texto como um texto prova, o pastor Elias Soares ele tenta fundamentar o seu pensamento usando esse versículo como uma âncora de que a Bíblia faria menção a todas as pessoas do planeta. Em Romanos 11:32, conforme nós lemos, foi procurado apresentar que nem sempre a palavra todos se refere a cada indivíduo, a cada ser humano. Logicamente que em Romanos 11:32, a fala de Adão, que é um representante de todos os seres humanos, e a palavra todos ali vai se enquadrar a todos os seres humanos de fato, quando está falando de pecado. Mas quando ela se refere a Jesus, vemos que Jesus não representou todos, pois todos ali são aqueles que ele representou. E o contexto que foi trabalhado vai mostrar que todos ali foram os que Jesus foi o seu representante, de propiciar os seus pecados. Em 1 João 2:2, nesse versículo, o pastor Elias Soares pensa não deixar saída para os cristãos monergistas ou alguém da vertente reformada. Superficialmente, uma pessoa vai entender que João está dizendo que Jesus não é somente a propiciação pelos crentes da sua época, mas de todos os pecados de todas as pessoas. Quando vemos os contextos, vemos mais claramente. Uma das tentativas de João era quebrar o exclusivismo do judaísmo. Por exemplo, quando você vê João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Então, João ele estava quebrando o exclusivismo dos judeus, que acreditavam que a salvação era somente para eles. E nós vemos lá em João 13,16 que a palavra mundo ali não é cada ser humano específico, pois a palavra cosmos passa a ideia de toda a criação. Quando os apóstolos usam a palavra mundo, e até nos evangelhos, a ideia é passada que Jesus não é exclusivo dos judeus e que seu sangue beneficiará pessoas do mundo todo. Portanto, então, em 1 João 2, versículo 2, João se refere, afinal de contas, a quem? Quando ele usa a palavra mundo? A todas as pessoas, logicamente que não. A carta, conforme nós vemos aqui em 1 João capítulo 2, é endereçada à igreja. E João ele segue dizendo: e nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então a carta é enviada à igreja, quando nós percebemos o verso 5, ou seja, ele está se referindo a um contexto cristão, ou seja, quem não mente, quem não anda em trevas, quem pratica a verdade são os cristãos. Então, quando ele diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só os nossos, mas pelo mundo, ou seja, ele é a propiciação dos homens de todo o mundo. E não que ele seja a propiciação por cada ser humano específico, que ele não morreu exclusivamente por todas as pessoas, conforme nós já analisamos. Isso é um equívoco, pensar desta forma. Sempre o objetivo de João, o apóstolo João, portanto, é quebrar o exclusivismo judaico. Ele faz isso em suas cartas. Então, finalizando, João diz que ele, Jesus, é a propiciação pelos pecados do mundo. Não são pessoas do mundo inteiro, mas por cristãos que serão alcançados. Isso é o que João está deixando bem claro. Senhoras e senhores, está então respondido a segunda pergunta complicada que o pastor Elias Soares coloca para os monergistas. Eu quero, nesse contexto, deixar a indicação de um livro que lhe ajudará muito, da editora PES, Por Quem Cristo Morreu. Esse livro é de um puritano chamado John Owen, ok? Foi um grande servo de Deus, e esse livro ele é pequeno, tá? 140 páginas, ele vai te ajudar a esclarecer melhor essa questão de todos na Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser se inscrever neste canal, seja bem-vindo, deixe seus likes, seus comentários, acione o sininho e até o próximo vídeo com a outra pergunta que foi feita pelo pastor Elias Soares e que será respondida também. Deus abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.